Então, primeira coisa, olho saudável. Sim. Verificar se tem um olho saudável. Segundo, ter um monitor adequado para tratamento de imagem. Sim. Terceiro, calibrar o monitor. Calibração de monitor. Vem uma pré-calibração de fato. Sim. Mas imagina, é custo para eles colocar um espectrofotômetro em todo monitor. Então Sim. não é, tem monitor top que é feito, inclusive cada pixel é medido. Mas na nossa série padrão, não, monitor tranquilo ali. Qual que é a grande dificuldade? As pessoas acham que como ele não vem embutido, acham que não é necessário. Entendi. É igual fotografia, você compra um corpo da lente. Você não tem outra lente? Sim. Tem o que vem com o kit, não tem? Sim. Mas não tem a lente. Que não dá pra você fazer as mesmas coisas. Exato, é a mesma loja. Então, isso é pouco difundido. Mas o profissional precisa de um calibrador. Sim. Então não tem como fugir do calibrador, do hardware. Sim. Pode ser o colorímetro ou o espectrofotômetro. Sim, beleza. Tá? Quarto ponto, configurar o software. Sim. Então o Photoshop tem lá, né, em Color Settings, configurações de cor, tem alguns padrões que você precisa calibrar também. Aí é padrão, por exemplo, não só sRGB, RGB ou Profoto RGB. Isso é um assunto para uma outra conversa que a gente pode fazer. Tá. Mas saber em qual padrão de tinta que vai ser impresso aqui. Sim. Tá? Configurar o software. É profundo, a gente deixa para um outro papo. E depois aonde você vai dar a saída? Eu vou mandar para uma encadernadora. Entendi. Saber se o fornecedor lá tá fazendo esse processo de gerenciamento de cor. Porque senão ele vai estar no nós vai, nós fomos. Você tá tudo Entendi. certinho, nós vamos, nós fomos. Você tá culto. Só que aí o lugar que você fez, ele não tem esse cuidado. Isso. Fim das contas, resumo, vai dar BO. Vai dar A bem. cor não vai bater. Vai sacrificar todo o processo. Sim. Então você tem que escolher um fornecedor que cuide desse processo. Que pode ser uma encadernadora, pode ser um mini lab, uma empresa de foto comum, Sim. pode ser uma gráfica que vai imprimir, e todas elas precisam estar dentro desse padrão. Qual que é o problema? A grande maioria não está. Não é só falta de grana, é falta de conhecimento. Caramba. Falta de treinamento do profissional. Por quê? Eu já visitei gráficas aqui em Cascavel que tem equipamentos caros, mas estava empoeirando na gaveta. Caramba, velho. Porque o operador não tinha a cultura de calibrar todo esse conhecimento. A nerdice. Aí tem que ser um pouco nerd, né? Tem que ser um pouco nerd. Então, nesse sentido, você tem que escolher um fornecedor. Quando é ateliê fine art, isso por natureza já é assim. Já Sim. tem que ser assim. As pessoas que estão mexendo com fine art sabem que esse é o processo. É algo tão meticuloso que o cara não arriscaria fazer de outra maneira, né? E até para ter certos, né, standards, atingir certos padrões, você precisa estar dentro dessa linguagem. Sim. Então, depois de tudo pronto, se você escolheu uma saída, né, um parceiro, vai seguir todo esse processo, você tem que, quando você está com o material pronto, aí por fim, você tem que ter um local apropriado para avaliar essa cor. Nossa. Leva a luz? Sim. E qual que é? Tem que ter, existe uma luz certa, 5500, que é arredor cinza neutro, Mansell N8. Caramba. Que também, porque a cor vai influenciar, se de repente você está julgando num ambiente colorido, Sim. você vai ter uma percepção diferente. Você vai ter que julgar num local também com as variáveis engessadas, com as variáveis padrão, que não vai ter interferência. Sim. Eu não tenho essa luz do sol. Legal. Das 10 às 3 horas da tarde, uma luz branca, muito boa, qualidade excepcional. Vai lá ver sua foto. Entendi. Não vai dar para trazer o monitor do lado. Sim. Por isso que daí existem as cabines para comparar monitor calibrado, específico para tratamento, com a prova final. Sim. É isso. Tem que ser, pode parecer um pouco chato, né? Sim. Principalmente para quem está iniciando, mas é a receita. Você vai comer o charge, já pensou assim, toda hora vendo uma... Vem de um jeito diferente. E eu acho interessante isso você falar, Murilo, porque assim, talvez quem esteja observando, ou está assistindo o nosso vídeo, pode estar pensando assim, cara, mas então é o seguinte, então tudo que eu fiz até agora está errado, porque eu nunca tive esse cuidado. E eu entendo, em certa forma, alguns profissionais, porque, cara, tem o seu custo, a gente sabe que a realidade hoje não é fácil, mas existem algumas coisas que é dever
do profissional realmente fazer. Exatamente. Então você não precisa talvez ter um monitor que custa 14, 15 mil reais. Você talvez, dependendo do trabalho que você desempenhe, eu vou falar isso por experiência, eu não tenho color checker, mas eu tenho um calibrador de monitor. Exatamente. Já que eu uso parabéns. Com uma certa frequência para que eu tenha um resultado mais próximo possível daquilo que eu estou vendo na minha tela. Você está se garantindo. Eu estou me garantindo. Pelo menos o que você está fazendo ali está de acordo, né? Sim. Com o padrão. Então, assim, o que eu acho interessante cara, se você olhou isso aí, se você tá vendo isso e falando, então não tem saída, como que eu vou organizar dessa maneira? Cara, eu acho que tudo na vida a gente começa com pequenos passos. Pequenos passos. Tem formas de você fazer isso de uma maneira que cabe no seu orçamento. Você primeiro pode ir pro oftalmo para ver se o seu olho é realmente saudável quanto à cor, né? Dá para você escolher depois disso investir então com calma num bom monitor, investir num colorímetro. O colorímetro mais barato. Sim. O espectrofotômetro vai ter ali de 3.500, 5 mil a 20 mil. Já é um investimento mais direcional. É direcional. Né? Então, tem colorímetros de 600 reais. Bons colorímetros no mercado. Ou contratar alguém. Que seria o melhor custo-benefício. Seria, né? porque daí você vai mantendo, mas ideal, o melhor dos mundos seria que todo fotógrafo, todo profissional que trabalha com imagem tenha o seu. Entendi. Porque isso vai forçar toda a rede a controlar. Entendi. É como se fosse, né, padrão. Vou dirigir, tem a carteira de motorista. Sim. Então vamos chegar nesse ponto. Esse é um dos objetivos. Então, você adquirindo daí o teu colorímetro, você já está com um grande diferencial do que você percebe na maioria dos fotógrafos. Exatamente. De forma comercial, os fotógrafos comerciais, como eu que trabalho com casamento, né? E alguns seria eventos. o mínimo. O que está acontecendo? Está sendo um diferencial. Sim, algo que é tão básico está sendo um diferencial. Porque como todo mundo faz errado, os clientes que querem buscar fidelidade estão buscando isso em quem está fazendo. Sim. Então acaba sendo um diferencial, mas deveria ser o mínimo. É a regra. É o mesmo lance de um backup. Backup não é um luxo que você tem que ter. Exato. É uma obrigação. Não existe uma forma, não deveria existir uma forma de você fazer um trabalho comercial em que você entrega talvez a memória de alguém, entrega sonhos que talvez aquela pessoa investiu, né, mano? E você não ter no mínimo uma cópia de segurança disso. Tudo depende do seu objetivo e do que você vai entregar, né? Por exemplo, você tem certas necessidades, aí você tem que investir no monitor que vai atender certos padrões. Sim. Uma câmera que vai atender certos padrões, uma lente que vai... Mas todo mundo começa com pouco. Então, vai, né, num passo a passo para você se desenvolver. Sim. No começo você está preocupado em quê? Em tirar foto, apertar o botão, enquadrar. Tá? Depois você começa a pensar em luz, aí você investe em flash. Mas é tão fundamental, se você tem problemas com cor, você está perdendo dinheiro. Porque a minha história de perder dinheiro, trabalhar muito, Sim. rodar 3 vezes o mesmo serviço. É pagar para trabalhar. Sim. Só que você, num batidão ali, você não percebe. Mas no final você sacrifica o seu negócio. Então eu percebi que ali é fundamental você ter esse controle. Mas na época muita coisa estava sendo inventada. Em 94 o ICC estava sendo criado. Sim. Então naquela época a gente não sabia mesmo o que fazer. E hoje existe tecnologia. É só querer. Gente, vocês viram que assim, é um assunto profundo. A gente pode investir muito tempo nesse tipo de assunto. E toda vez que você tiver a oportunidade de ouvir falar, de conhecer algum livro ou talvez assistir algum vídeo que fale sobre cor, provavelmente vai ser um excelente tempo investido, né, mano? Com certeza. Esse é um lance profundo. Você vê que aqui a gente tá conversando vários minutos aí, mas a gente precisa de informação e prática. Precisa do caminho correto e prático. Pô, eu te agradeço demais pelo tempo me receber na tua casa. Opa, a honra é minha. Sempre a gente vai estar conversando. Você é de casa, fotografou o meu casamento. Fizemos um ensaio agora de 10 anos também, então é parceria sempre, né? É isso, mano. Valeu. É isso. Pessoal, é isso. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de cor, procure o Murilo, porque é alguém que vai realmente saber te responder com informação, saber te responder com precisão e não vai te deixar no campo da dúvida, como às vezes eu tenho.
E pra falar de um assunto que é tão meticuloso, cara, eu percebi que eu precisava de alguém que realmente sabia falar sobre isso. Poxa, eu agradeço. É isso, mano. Estamos aprendendo sempre. Valeu, Obrigado. é nóis. Falou, galera. É isso. Valeu. Um abraço. Vamos, fechou.